Pessoal, vamos então para os exercícios resolvidos para a gente poder tirar dúvida. Vamos começar então pelo exercício de número 90. O exercício 90 diz: uma empresa descontou um título de R$ 20.000 39 dias antes do seu vencimento, num banco que opera com uma taxa de desconto de 6% ao mês. Qual a taxa efetiva de juros paga pela empresa nesta operação? Então vamos lá. A gente tem um título de 20 mil, que é o valor nominal, que será antecipado, será descontado 39 dias antes do seu vencimento, a uma taxa de 6% ao mês. E a gente quer calcular a taxa efetiva, que é a taxa que a gente precisa aplicar no valor atual, o valor descontado, a fim de que este valor, 39 dias à frente, volte a ter o seu valor de 20 mil. Então é taxa de juros daí. Bom, para calcular a taxa efetiva, a gente precisa conhecer o valor nominal, o valor atual. O valor nominal é 20 mil. O valor atual a gente não conhece ainda. Então a gente precisa calcular. Então vamos lá embaixo. Lá embaixo diz que o valor atual é o valor nominal vezes 1 menos IT. O valor nominal é 20 mil. A taxa de juros é 6%, escrito aqui na forma unitária, 0,06, e o tempo é 39, mas 39 são dias e a nossa taxa é uma taxa mensal. Por isso eu preciso dividir o tempo, ou os 39, por 30 para escrevê-lo também em meses. Bom, realizando essas operações, lembrando que primeiro as multiplicações e divisões dentro do parênteses, só depois então a subtração, eu obtenho que o valor atual é 18.440. Bom, então a nossa taxa efetiva vai ficar 20 mil dividido por 18.440 e este resultado da divisão menos 1, o que nos traz 0,0845, que escrevendo na forma percentual fica 8,45%. E prestem atenção aqui, essa taxa é uma taxa ao período. Sempre que calcularmos a taxa efetiva, nós teremos uma taxa ao período. E como é que eu faço então se eu quiser transformar essa taxa para uma taxa mensal? É simples. Basta que vocês façam aí uma regrinha de 3. Escrevam aí no caderno de vocês para ajeitar, se vocês quiserem. 8,45 é uma taxa para 39 dias. Qual será a taxa para 30 dias? Essa é a operação que eu devo fazer. 8,45 dividido por 39 vezes 30, o que vai nos dar uma taxa de 6,5% ao mês. Importante lembrar, a taxa efetiva deve ser sempre maior que a taxa de desconto. Então, a nossa taxa de desconto é 6% ao mês, a nossa taxa efetiva fica de 6,5% ao mês. Tá? Vamos para o próximo, então. O próximo é o 96. Vamos ver o que diz o 96 aqui. 96. Um título de 5 mil sofreu um desconto por fora 42 dias antes do seu vencimento. Sabendo que a taxa de desconto foi de 6% ao mês, qual o valor do desconto? Então vamos lá. Primeira coisa, desconto por fora, é a mesma coisa que desconto comercial, que é a mesma coisa que desconto bancário, tá certo? Bom, então eu tenho lá o valor nominal 5 mil, o tempo de antecipação 42 dias e a taxa de 6% ao mês, e eu quero calcular o desconto. Presta atenção de novo, o tempo 42 dias e a taxa em uma taxa mensal. Então, na hora que a gente for escrever a equação do desconto comercial, D igual a NIT, substituindo N por 5 mil e por 6% na sua forma unitária, e aí 42 de novo, dividido por 30, para escrevê-lo na forma mensal, eu tenho lá que 5 mil vezes 0,06
vezes 42 dividido por 30 nos dá 420. Ou seja, o desconto sofrido pelo título é de 420. Presta atenção numa coisa, não está no problema, mas é sempre importante lembrar. Se falássemos em valor descontado é a mesma coisa que valor líquido. Nós vamos falar de valor líquido num problema mais à frente. De toda forma, né, se eu quisesse falar de valor descontado ou valor líquido, eu estou falando do valor atual. Aqui está fácil de fazer a conta, né? Qual que é o valor atual deste título? Basta que a gente faça 5.000 menos 420, que vai nos dar 4.580, certo? Beleza. Vamos para a próxima, então. A próxima pedida foi a questão de número 102. Vamos aqui. A nossa questão 102, que diz o seguinte: uma letra de câmbio no valor nominal de 7.560 vence em 6 meses e 15 dias. Calcular o valor atual deste título, considerando 48% ao ano para o desconto por dentro. Então, olha lá, o outro a gente fez desconto por fora, esse é desconto por dentro. O que é o desconto por dentro? A mesma coisa que desconto racional ou desconto matemático, como queiram, tá? Uma coisa, está escrito lá, professor, eu não sei o que é uma letra de câmbio, não importa. Está dito lá, o valor nominal do documento é tanto, isso basta para a gente. Antecipado, 6 meses e 15 dias, ótimo. Há uma taxa de 48% ao ano. Calcular o seu valor atual. Então, olha só. A única coisa que a gente precisa fazer aqui, de tudo isso que está posto, é escrever 6 meses e 15 dias como um número que expresse o tempo em meses. Eu fiz ali 195 dias dividido por 30, que dá 6 meses e meio. Não é difícil da gente encontrar isso. E peguei 48% ao ano e dividi por 12, que nos dá uma taxa de 4% ao mês. Feito isso, basta que a gente vá na equação do desconto racional e faça a conta. O valor atual é N dividido por 1 mais IT. Substituindo, N vale 7.560. A taxa, a gente calculou em meses já, vale 0,04 e o nosso tempo 6,5. O que nós temos então? 7.560 dividido por 1,26, e então o nosso valor atual, o nosso valor descontado, vou reforçar aqui, é de 6.000. Se eu quisesse calcular aqui o desconto racional, como é que eu faria? O desconto é a diferença entre o valor nominal e o valor atual. Neste caso, R$ 1.560. A próxima nós temos aqui a questão 103. Do que trata a questão 103? Admita-se que uma duplicata tenha sido submetida a 2 tipos de descontos. No primeiro caso, a juros simples a uma taxa de 10% ao ano, vencível em 180 dias, com desconto racional. No segundo caso, com desconto comercial, mantendo as demais condições, ou seja, a taxa de 10% ao ano e o tempo de 180 dias. Sabendo-se que a soma dos descontos foi de 635,50, qual o valor nominal do título? Pessoal, sempre enquanto a gente estava em sala de aula, eu disse para vocês, o importante é a gente ler o que o problema está pedindo, né? E eu fiz questão de destacar aqui, está escrito assim, a soma dos descontos foi de 635. E eu sei que eu fiz 2 tipos de desconto. Então basta que a gente escreva essa frase que está aí na língua portuguesa na forma matemática. E eu escrevi aqui, ó, o desconto comercial mais o desconto racional, a soma dos descontos, os 2 que foram feitos sobre uma duplicata, vale 635,50. Opa!
NIT é o desconto comercial. NIT sobre 1 mais IT é o desconto racional. Se a gente observar o que está escrito aqui, eu preciso determinar N, a taxa eu tenho, 10% ao ano, e esse meu período aqui já está escrito em anos. 180 dias vale 0,5 anos, meio ano. Então, feito todas as substituições, eu vi ali que eu tenho, né, um denominador, eu tenho uma fração. O que eu fiz? Tirei o mínimo múltiplo comum de todo mundo, entre 1 e 1,05, que dá o próprio 1,05. Nessa linha aqui de baixo, ó, já está feita a organização final, né? Como o denominador é igual dos dois lados da igualdade e diferente de zero, eu posso cancelá-lo, né? Então eu fiquei aqui com 1,05 n vezes 0,05 mais n vezes 0,05 igual a 635,50 vezes 1,05. Realizando as operações, 0,0525n mais 0,05n é igual a 667,275. Agora, 0,1025n é igual a 667,275 e fazendo a divisão desses dois valores, encontramos lá que o valor nominal do título é de 6.510. Se vocês quiserem ter certeza das operações que vocês fizeram, basta que vocês peguem esse valor nominal que nós acabamos de encontrar, né, e realizem os dois descontos separadamente. Calculem o desconto comercial, calculem o desconto racional e somem esses dois. E observem se o resultado é 635,50. Tá certo? Beleza. A próxima, questão de número 108. Temos aqui calcular o desconto por dentro, sofrido por uma letra de 8.320, descontada a taxa de 6% ao ano, 8 meses antes do seu vencimento. Bom, a gente já lembrou aqui, desconto por dentro é a mesma coisa que desconto racional. E aí eu tenho lá o valor da dívida, o valor da letra, o valor da duplicata, o valor do cheque, o valor do boleto, qualquer coisa dessas vai ser sempre valor nominal, certo? A taxa 6% ao ano e o tempo 8 meses. Esses dois casos, a gente sabe muito bem, eles não podem funcionar de forma diferente. Então aqui de propósito, eu sei que vocês não gostam, né? Eu poderia ter feito 6% ao ano dividido por 12 e daria 0,5% ao mês, mas eu fiz o contrário. Eu peguei 8 meses e também dividi por 12. Né? A divisão que eu faço para um, eu tenho que fazer para o outro sempre. E a minha resposta é que eu tenho 8 meses, vale a mesma coisa que 2/3 de ano. Né? E eu já disse para vocês, e aqui eu só quero reforçar, que vocês, se vocês forem dividir esse 2/3 na calculadora, vai dar um número para lá de feio, né? Aquele 0,666 que não termina nunca e que é muito ruim para a gente fazer conta. Então, olha só, com estes valores que a gente obteve ali, eu consigo calcular o desconto por dentro, o desconto racional. Olha lá, D é igual a NIT sobre 1 mais IT. Então fica 8.320 vezes 0,06 a taxa na forma unitária, vezes o tempo que é 2/3. E lá embaixo a mesma coisa, 1 mais 0,06 vezes 2/3. Fazendo a multiplicação lá em cima, 8.320 vezes 0,06 vezes 2, dividido por 3, eu tenho 332,80. Fazendo 0,06 vezes 2, dividido por 3, mais 1, eu tenho 1,04. E dividindo 332,80 por 1,04, eu chego que o meu desconto para esta operação é R$320. E aí eu sigo com aquela pergunta, que não está no problema, mas para reforçar na cabecinha de vocês. Se eu quisesse saber o valor descontado é o valor atual.
se o valor nominal é 8.320 e o desconto é 320, quanto resta para A? Resta para A o valor de R$8.000. Então, o valor líquido, o valor resgatado, o valor descontado para essa operação da questão 108, que não está perguntado, mas a gente podia responder, é de R$8.000. A próxima, questão 109, está na sequência aqui. Qual o prazo de antecipação de um título que, descontado racionalmente a taxa de juros de 8% ao mês, produziu um desconto equivalente a 1/6 do seu valor nominal? De novo, o problema não é difícil, mas basta que vocês escrevam o que está escrito ali, né? E eu fiz questão de escrever aqui, ó. Está escrito que o desconto racional é equivalente a 1/6 do seu valor nominal. Feito isso, gente, vocês podem notar aqui, o que eu sei a respeito do valor atual? Eu sei que o valor atual é a diferença entre o valor nominal e o desconto. E eu posso escrever assim, se o meu desconto é 1/6 de N, então o meu valor nominal, o meu valor atual, são 5/6 de N, já que 5/6 mais 1/6 são 6/6, que é o valor inteiro de N. Feito isso, a conta fica bastante simples. Olha lá em cima. A é igual a N dividido por 1 mais IT. E aí eu escrevo, no lugar de A, 5/6 de N. Como N vai ficar multiplicando dos dois lados, eu posso cancelá-lo, né? E aí fica mais fácil, ó. Eu pego 1 mais 0,08t e multiplico por 5, e o 6 eu multiplico pelo 1, que ficou lá no lugar do N. Fazendo o chuveirinho, né? A propriedade distributiva, naquele parênteses, 5 vezes 1 dá 5, e 5 vezes 0,08t é igual a 0,40t. Vamos fechar o parênteses aqui para não ficar feio, né? Bom, passo 5 para o outro lado, 0,40t é 6 menos 5, t é igual a 1 sobre 0,40. 1 dividido por 0,40, desculpa, é 2,5 e a minha taxa está em meses, então a minha resposta também estará em meses, 2,5 meses, que se eu quiser escrever, eu posso escrever 75 dias, posso escrever 2 meses e 15 dias, ou qualquer outra coisa que seja legal para vocês. A questão 110, gente fina, que vocês pediram, vai no mesmo barco, né? A questão 110 traz o mesmo tipo de informação. Não é a mesma, mas é parecido. Diz lá, o valor atual racional de um título é igual a 4/5 do seu valor nominal. E eu escrevi aqui, o valor atual é igual a 4/5 do seu valor nominal. Calcular a taxa anual de desconto, sabendo que o pagamento desse título foi antecipado por 6 meses. De novo, olha lá, o tempo está em meses e eu quero calcular a taxa em anos. Eu até fiz a operação inteira, né, usando o 6 ali, para mostrar para vocês que não tem problema, a menos da resposta que a gente encontra uma resposta bastante feia, né? A resolução é bastante parecida com a questão 109. Eu vou cancelar os n's, né, e vou fazer a mesma multiplicação. 4 vezes i mais 4 vezes 1, mais 4 vezes 6i é igual a 5. Ou 24i é igual a 5 menos 4, o que nos dá a taxa igual a 1 sobre 24. E aí eu vou dividir a minha taxa lá na calculadora. 1 dividido por 24 dá 1,04166666, né? Uma taxa mensal. Se eu multiplicar por 100 ali, e eu não fiz, eu teria 4,16666% ao mês. Mas eu quero uma taxa anual. Como é que eu transformo uma taxa mensal numa taxa anual? Basta que a gente pense, né? Se eu ganho tanto num mês, quanto eu vou ganhar num ano?
E a resposta vem fácil. Basta que eu multiplique por 12. Então eu fiz ali na última linha, ó, 1 sobre 24. Antes de fazer a divisão, eu multipliquei por 12. E aí eu fico com 12 vezes 1, 12, dividido por 24. 12 dividido por 24 dá 0,5, que é a mesma coisa aqui, 50% ao ano. Então eu comecei com um número feio, um número bonito, pode ser, encontrei um número não muito elegante, aquele 4,16 com um monte de 6 atrás, né? Mas arrumando eu cheguei num número bem bonito, que é o nosso 50%. Belezinha, vamos seguir aqui. O próximo que nós temos é a questão de número 121. Vou só procurar aqui, demora um pouquinho. 121. Um título de 4.800 foi descontado antes do seu vencimento por 4.476. Sabendo que a taxa de desconto comercial é de 32,4% ao ano, calcule o tempo de antecipação do resgate. Então vamos lá. Está dito que o valor do título é 4.800, ele foi descontado. De novo essa expressão, gente boa. Descontado é a mesma coisa que valor atual. Então o valor atual, 4.476, e a nossa taxa de 32,4% ao ano. Presta atenção. Eu quero calcular o meu tempo de antecipação, né? A minha taxa está em anos. Significa dizer que se eu usar essa taxa, no final do meu problema, eu também vou ter o tempo em anos. Então vamos lá. Eu tenho uma operação de desconto comercial, então A é igual a N vezes 1 menos IT, e substituindo os dados que a gente anotou ali do lado, a gente tem 4.476 é igual a 4.800 vezes 1 menos 0,324, a taxa escrita na forma unitária, vezes T. De novo, fazendo a distributiva ali, 4.800 vezes 1, 4.800, 4.800 vezes 0,324T dá 1.555,20T. Organizando a nossa equação, nós chegamos a 1.555,20T é igual a 324, ou T é igual a 324 dividido por 1.555,20. Olha a resposta que feia de novo, 0,28333 anos. E eu já brinquei com vocês, se a gente for marcar um encontro e um disser para o outro que a gente se encontra depois desse tempo, nunca a gente vai se encontrar, porque ninguém vai entender nada, né? Então, de novo, eu preciso escrever este resultado numa coisa melhor. Podia ser em dias, mas eu escolhi aqui escrever em meses. Como é que eu escrevo isso? Gente, de novo, uma regrinha de 3. Um ano tem 360 dias, ano comercial, né? Se eu tenho 0,20 anos, quantos dias eu vou ter? Regrinha de 3, simples. Na verdade, eu estou fazendo para meses, desculpa. Então, um ano tem 12 meses, 0,20 anos tem X meses, né? Na verdade, eu tenho que multiplicar aquele resultado por 12. E eu já escrevi ali de uma forma mais simples. 324 vezes 12 dividido por 1.552,20. E a nossa resposta, então, né, são 2,5 meses. Sem querer, até disse para vocês como é que faria em dias. Vocês podem tentar fazer e ver se a resposta é a mesma que está escrita ali. Vamos lá, faltam só duas. 129. A 129 diz o seguinte, aqui, um título de 135 mil é descontado por 120 mil. Considerando que o vencimento é em 98 dias, calcule a taxa de desconto comercial semestral cobrada na operação. Então, olha lá, eu tenho o valor nominal, eu tenho o valor atual, eu já fiz uma coisa aqui que a gente sabe que dá para fazer, né, que a diferença entre o valor nominal e o valor atual é o valor do nosso desconto. Então, eu estou dizendo que eu tive um desconto de 15 mil, 98 dias
antes do seu vencimento e eu quero calcular a taxa ao semestre. Eu já fiz aqui, logo abaixo, a transformação de dias em semestre, para já chegar com a resposta bonita. Então, olha lá, um semestre tem 180 dias. 98 dias dá X semestres. E a gente fazendo as contas, chega aqui, este tempo em semestres equivale a 98 dividido por 180. E é o número que eu escrevi lá na equação de desconto, ó. 15 mil, que é o desconto, é igual a 135 mil, que é o valor nominal, vezes a taxa que nós estamos procurando, vezes o nosso tempo, que é 98 sobre 180, já escrito em semestre. E aí fica fácil. 135 mil vezes 98 dividido por 180 dá um número bem legal. 73.500 e... Passando este número dividindo por outro lado, 15 mil dividido por 73.500, nós temos que I é igual a 0,20408163. Multiplicando por 100, para escrever na forma percentual, nós temos lá que a nossa taxa semestral é de 20,40%. E a última, o último problema da tarde é o problema de número 134. Né? E, de novo, ele é bastante parecido com um outro que a gente já resolveu aqui. E a grande sacada para resolver este problema é vocês escreverem aquela frase que está destacada ali em cima. Olha só, o quociente entre os descontos comercial e racional é de 1,06. O prazo de antecipação, se a taxa de juros for de 24% ao ano e o regime de capitalização simples será de. Então, olha só, escrever a frase, o quociente entre os descontos comercial e racional é 1,06. O quociente, que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, é o resultado de uma divisão. Então, está dito ali, a divisão entre os descontos comercial e racional vale 1,6. E foi o que eu escrevi aqui, ó. A divisão de Dzão por Dzinho, racional e comercial, comercial e racional, é 1,06. E aí a gente aplicou as formulinhas. NIT dividido por NIT sobre 1 mais IT é igual a 1,06. Eu passei toda a parte de baixo, todo o desconto racional por outro lado multiplicando, para vocês verem que a gente pode cancelar um N, um I e um T que não está nos ajudando em nada. E aí a gente voltando para a coluna lá em cima, vocês vão ver que 1, que é quem fica no lugar de N, é igual a 1,06 dividido por 1 mais IT. Lembrando que a taxa a gente sabe que é 0,24. Então, passando o que está dividindo por outro lado multiplicando, uma multiplicação difícil por 1, nós temos que 1 mais 0,24T é igual a 1,06 ou simplesmente T é igual a 0,06 dividido por 0,24, que nos dá 1/4 de ano. Se eu quiser transformar esse 1/4 de ano para meses, basta que eu faça aquela mesma regra de 3 famosa. Né? Um ano tem 12 meses, 1/4 de ano tem X meses. Na verdade, é multiplicar 1/4 por 12 e 1/4 por 12 nos dá 3 meses. Gente, espero que com esses 10 exercícios eu tenha ajudado vocês a tirarem dúvidas. Vocês devem seguir resolvendo os exercícios, né? Além daquela meia dúzia que cada um precisou entregar, tá? É interessante que vocês façam todos. Eu continuo à disposição para tirar as dúvidas de vocês por e-mail ou no Siga A e a gente vai conversando durante a semana. Um abraço.